Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de um tema que é bastante polêmico, né? Muitos de vocês me perguntam, têm dúvidas sobre isso, e o tema é reserva de emergência. Para tirar todas as suas dúvidas, eu vou fazer a minha hoje aqui junto com você. E aí você vai ver que é simples, tá? Não tem segredo. Primeiro, o que é a reserva de emergência? Reserva de emergência é aquele dinheiro que a gente precisa ter guardado, né, que cobre mais ou menos de 6 a 12 meses de nossas despesas fixas mensais, tá? Para caso de alguma emergência. Que tipo de emergência? Ah, Guilherme, aquela que você perde sua fonte principal de renda, né? Se você é um trabalhador autônomo, você passa por uma crise, né? Como a gente está passando agora, e sua renda cai bastante, por exemplo, dentista, advogado, né? Se você é demitido, né? Sua renda cai 100%, né? E aí você fica sem recursos constantes para fazer frente às suas despesas. Então a reserva de emergência serve para isso, para aquele momento que você está no sufoco, né? Quais que são as principais características da reserva de emergência? Ela precisa ter liquidez imediata. O que é isso? A hora que você precisar desse dinheiro, ele vai estar ali, pronto, você vai conseguir resgatar sem problema nenhum. E ele precisa ter baixo risco de mercado. O que é isso? O preço não ficar oscilando para cima e para baixo. E por que esses dois pontos são importantes? Vamos supor que durante uma crise você perca o emprego. Você perca a sua principal fonte de renda. E aí você vai lá e precisa resgatar parte da sua reserva de emergência para ir pagando os seus custos mensais dia a dia. O que vai acontecer se você não tem um dinheiro ali na liquidez imediata? Talvez hoje vença o seu aluguel e você não consegue resgatar da sua reserva de emergência daquele dia. Por quê? Porque você não tem dinheiro em um ativo líquido. Então a reserva de emergência precisa ter liquidez imediata. O outro ponto é você ter baixo risco de mercado, ou seja, o preço do seu ativo não fica oscilando dia a dia, semana a semana, mês a mês. E por que isso é importante, Gui? Vamos supor também que em uma crise, como a gente está vivendo também, você tenha colocado parte da sua reserva de emergência em algumas ações, porque um amigo te disse que aquelas ações iam bombar. E isso foi muito comum no final de 2019, a gente sabe. Vamos supor que agora você tenha perdido o emprego, e aí você precisa resgatar aquela sua reserva de emergência, e aí uma surpresa desagradável. Você percebe que a sua reserva de emergência, aquela parte que estava em ações, chegou a cair mais de 20%. Ruim, né? Então é por isso que é importante que a reserva de emergência tenha liquidez imediata e baixo risco de mercado. E quais são os ativos principais que oferecem isso pra gente? Na minha opinião, só dois: o Tesouro Selic e Fundo DI Taxa Zero. O Fundo DI Taxa Zero são fundos que só compram Tesouro Selic e eles não têm taxa de administração. É uma opção muito vantajosa também, assim como o Tesouro Selic, tá certo? Agora, para exemplificar tudo isso para você, eu vou fazer aqui a minha reserva de emergência, tá? Então eu listei aqui as minhas despesas fixas mensais e em torno de mais ou menos quanto elas giram aí por mês, tá? Então eu vou começar pela principal, que é o aluguel. Eu pago de aluguel, né, apartamento mais condomínio, R$ 1.600. É relativamente um preço barato aí, ainda mais, né, se a gente for comparar com aquela região da Faria Lima, Vila Olímpia, Itaim, aí é muito barato esse aluguel que eu pago, tá certo? Também tem um aluguel da senhora Elina, minha mãe, que ela mora em Socorro, e eu pago o aluguel lá para ajudar ela nas despesas, que é R$ 1.100 mensais, tá certo? Tem a assinatura do carro, eu utilizo o carro, mas é um carro por assinatura. Eu não tenho carro próprio, eu utilizo carro por assinatura, eu pago um valor fixo mensal, com tudo incluso, seguro, IPVA e tudo. Eu pago R$ 1.100 por R$ 1.185 por mês para ter direito ao uso desse carro, tá certo? TV mais internet, considero, né, serviços essenciais aí, para a gente passar mesmo em um período de crise, né? Se você perde o emprego, é importante que você tenha TV e internet até para você tentar se realocar no mercado de trabalho, tá certo? Eu pago R$ 250 pelo combo aí, TV mais internet, tá bom? Luz e telefone, mais ou menos uns R$ 300, também super importante você ter um celular, né? Eu não tenho telefone fixo em casa, hoje em dia a gente não precisa, mas de energia elétrica e telefone eu gasto aí mais ou menos
R$ 300 por mês. De mercado, como moro só eu e a Nicole, a minha namorada, a gente gasta mais ou menos aí R$ 600 por mês, tá? Não é muito alto não, porque a gente só em 2 pessoas. E gás, que a gente gasta mais ou menos R$ 50, tá? O total das minhas despesas fixas, tá? E que eu não consigo reduzir de um dia para o outro aí, então é de R$ 5.085. E aí agora é a questão de quanto você tem guardado por mês de despesa fixa, né, na reserva de emergência. Eu tenho ali 12 meses das minhas despesas fixas guardadas na minha reserva de emergência, tá? Entre Tesouro Selic e Fundo DI taxa zero, né? Então eu tenho 12 vezes R$ 5.085 guardados em Tesouro Selic e Fundo DI taxa zero, tá bom? É assim, mais ou menos, que você tem que fazer a sua reserva de emergência, tá certo? Eu espero que esse vídeo te ajude a sair da estagnação aí e a pensar como você pode montar a sua reserva de emergência, tá? Às vezes sua despesa fixa pode ser menor ou pode ser maior que a minha. O importante é a gente se atentar aí aos valores e fazer certinho o que se enquadra à nossa vida financeira, tá certo? Espero que tenha te ajudado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, um abraço!